No especial de 1 hora de hoje, vou explicar os segredos das ilusões mais famosas e grandiosas já realizadas na internet. Iniciando com a ilusão do voo de David Copperfield no Grand Canyon. Mágicos sempre desafiaram a realidade, mas esse exagerou. Copperfield fica na beira do Grand Canyon, observando por um telescópio como se preparasse para algo sobre-humano. Ele respira fundo, adota uma postura meditativa e flutua. Para provar que não há nada segurando-o, um anel é passado sobre ele de um lado para o outro. Mas ele não para por aí. Ele vai além. 2 anéis grandes passam por ele, confirmando que está suspenso. Em seguida, chega o grande momento. Copperfield sai completamente do chão. A vasta paisagem se estende abaixo enquanto ele voa sem esforço sobre o Grand Canyon. Por um instante, parece que vivenciamos um milagre impossível. Como guiado por uma força invisível, ele pousa do outro lado, onde alguém já o espera. Mas apesar de quão impressionante essa ilusão parece, há algo muito incomum nessa apresentação. Se você já viu truques famosos de Copperfield, como sumir com a Estátua da Liberdade ou atravessar a muralha da China, notou que todos têm muitos espectadores. No entanto, desta vez, não havia plateia ao vivo. As únicas pessoas presentes eram a equipe de filmagem e Bonnie Tyler. Sem espectadores aleatórios, sem palco, nada. Apenas um ambiente de filmagem muito controlado, principal sinal de que algo está errado. Sem plateia ao vivo, Copperfield controla tudo. Ângulos de câmera, iluminação e filmagens. Falando em manipulação, vamos abordar a técnica real de levitação. Vemos Copperfield se levantando, mas o foco é na cortina suspeita atrás dele. Se você observar bem, o modo como ele se move para cima indica que não estava realmente flutuando. Ele era erguido por um contrapeso oculto atrás da cortina, mas é aí que tudo fica ainda mais enganoso. O truque que fez ele voar não é levitação, e sim o ângulo da câmera. A câmera reduz o ângulo de visão quando ele sai do chão. Note que só mostram a parte da frente de forma controlada. Se ainda duvida, repare no telescópio nesse close. A sombra de uma haste se move sobre ele, sincronizando perfeitamente com o movimento vertical dele. Se a gangorra o ajuda, como o aro passou por cima dele. O ângulo da câmera é novamente crucial. Quando o aro passa, uma dobradiça oculta se abre por um instante para o braço do contrapeso passar e logo se fecha. Na próxima fase, ao passar pelo segundo aro, o braço do contrapeso se estende mais, permitindo sua aproximação da câmera. No entanto, a levitação real sobre o Grand Canyon é onde Copperfield decide usar todos os truques possíveis. Em determinado momento, vemos Copperfield passando pelo aro de um ângulo de câmera. Depois, há um corte e o próximo ângulo o mostra mais alto e distante. Se isso foi filmado continuamente, por que a perspectiva muda tão de repente? Além disso, você quase nunca vê o rosto de Copperfield durante o voo. Isso levanta uma dúvida: era ele? Como nunca temos um close-up claro de Copperfield durante o voo, há uma grande chance de que a pessoa voando sobre o canyon fosse um dublê. O motivo pelo qual não podemos concluir imediatamente que é Copperfield em um cenário de chroma key é que podemos ver uma sombra no canyon, confirmando que alguém está realmente sendo levado sobre ele. A questão é: por que foi levado e por que usam um dublê? Vemos tomadas amplas, mostrando que não há nada abaixo dele, mas o que está acima sempre é limitado para manter o efeito de levitação. Isso significa que o dublê certamente está sendo sustentado por cabos, semelhante ao aparato de levitação que Copperfield usou em sua ilusão de voo. No entanto, julgando pela qualidade do vídeo e por questões de segurança, mesmo que eles tenham usado o tipo de cabos que equipes de resgate de helicóptero usam, que são praticamente invisíveis mesmo em boa iluminação, esses cabos ainda seriam indetectáveis. Então, com essa qualidade terrível de vídeo, eles poderiam esconder qualquer coisa. Mas ainda assim, por que usar um dublê? Se ainda não ficou óbvio, ficar pendurado em um helicóptero com cabos escondidos é incrivelmente arriscado, enquanto um dublê treinado poderia lidar com as exigências físicas e os perigos potenciais de forma muito mais segura. Essas tomadas amplas escondem o rosto dele, facilitando a substituição por um dublê experiente em acrobacias. Eu sei que a maioria de vocês está se perguntando sobre essa tomada em close. Como podemos ver Copperfield se um dublê estava sendo usado? Bem, essas tomadas em close não são ampliadas com zoom. Em vez disso, elas são transições entre uma tomada ampla e uma tomada em close. Copperfield usa a tela verde para closes,
gravando-os separadamente e depois integrando as cenas do dublê voando. As sombras, a iluminação e a roupa dele estão diferentes, indicando que essa parte foi filmada em outro momento. Bem antes da cena final do pouso, o dublê de Copperfield aparece brevemente antes de ocorrer uma transição. Nesse caso, Copperfield está pronto para o pouso, usando o método do braço de contrapeso invertido. O braço de contrapeso é retraído em direção à cortina, não estendido para fora. A câmera, antes focada em Copperfield, lentamente mostra suas costas. Na verdade, ele não se move. É o fundo em movimento com a câmera que cria a ilusão de levitação. Assim que a câmera está posicionada diretamente atrás dele, o braço de contrapeso o puxa em direção à cortina. Ele garante que fica diretamente na frente dela até que o braço seja completamente puxado e então encerra o ato. O ato mais famoso de cartas para moedas de Eric Chin. Eric inicia o truque abrindo uma caixa de madeira com uma longa fita branca dentro. Usando a fita, ele divide a mesa em duas metades, com as cartas vermelhas do lado esquerdo e as azuis do lado direito. Então, quando ele começa a distribuir um monte de cartas vermelhas, elas começam a ficar azuis no momento em que ele as coloca na metade azul da mesa. Durante o processo, até a cor da roupa dele muda de preto para vermelho e azul. Depois, ele pega as cartas azuis e as transforma em vermelhas. Eric coloca lentamente uma carta azul sob a fita, onde ela gradualmente se torna vermelha. Ao levantar a fita, vê-se que a carta mudou de cor. Ao puxá-la de volta, o azul retorna. Depois, Eric pega as cartas vermelhas, que somem ao serem distribuídas na mesa. Ele insere uma carta azul na metade vermelha e ela desaparece. Em seguida, Eric a pega novamente, mostra e a restaura movendo a fita de volta. Eric mostra uma moeda, e ao cobrir metade dela com a carta azul, ela se transforma em uma segunda moeda. Ele faz o mesmo com as cartas azuis e todas viram moedas. Ao trocar a moeda e a carta azul de lugar, as moedas voltam a virar cartas. Ele move as cartas azuis para as moedas que se transformam rapidamente em uma pilha de moedas. Ao final, ele recolhe as moedas, as faz sumir e seu figurino retorna ao preto. Como ele faz esses truques? Aqui está o segredo. Para facilitar o entendimento desse número, vou explicar cada truque na mesma sequência em que o número foi apresentado. No primeiro truque, ao teletransportar as molduras para a mesa, ele usa manipulação e um pouco de tecnologia. Você vê a mão esquerda dele deslizando a moldura para fora da mesa e, ao chegar à borda, ele a deixa cair em um savã, bolsa pendurada usada por mágicos para descartar ou pegar objetos. Esse desaparecimento em particular também é conhecido como desaparecimento Slidini, enquanto a moldura que ele pegou com a mão direita desapareceu usando o desaparecimento de retenção, onde a carta simplesmente é puxada de volta para uma posição de palma tenkai temporariamente e depois descartada. Quando as duas molduras aparecem na mesa ao diminuir a velocidade, é possível ver que surgem gradualmente sem mecanismo mecânico visível. Isso acontece porque elas não são molduras feitas de papel. O que você vê aqui, na verdade, é uma fita eletroluminescente branca. Essa fita é fixada com um adesivo no tecido. Por isso, a fita tem saliências e não lembra as molduras de origami que ele sumiu. Quando ele tira a fita da caixa e prende uma das pontas nela, percebemos algo no centro da fita que parece estar implantado dentro dela. Este é um pequeno ímã de neodímio que será utilizado para realizar uma ilusão mais tarde no truque. Depois, ele tira um maço de cartas da caixa de madeira. O maço está organizado de forma que a metade de baixo contém cartas azuis, enquanto a metade de cima são vermelhas. Enquanto distribui as cartas no lado direito da mesa, ele as distribui do topo, mas então faz um bottom deal para trocar as cartas vermelhas pelas cartas azuis. Nesse movimento, a carta do topo é empurrada, mas puxada de volta no último momento, enquanto a de baixo é retirada e distribuída. Isso cria uma ilusão convincente de que a carta foi distribuída do topo do baralho. Se você desacelerar quando ele distribui as cartas à esquerda da mesa, verá isso acontecer. Se você desacelerar o vídeo, a troca de camisa fica óbvia, mas a distração é bem feita. Ele joga a carta vermelha fora da mesa enquanto puxa um dos coletes coloridos com a mão esquerda. O colete original é preto, sobre o qual ele usa um colete azul e vermelho, e por cima outro colete preto. Essa troca é realizada de forma semelhante aos atos de troca rápida, onde as roupas são sobrepostas umas às outras. No momento em que ele distribui as cartas azuis individuais,
uma a uma transformando-as em vermelhas, ele usa o Snap Bottom Deal. Para fazer esse movimento, segure as cartas assim, destaque a carta, segure a borda com o polegar e anelar, deslize e segure a carta de baixo. Depois você instala ao soltar a carta de baixo. Nesse momento, Eric rouba 3 cartas vermelhas do monte e as segura na pegada do Snap Deal. Após o Snap Bottom Deal, ele descarta as cartas azuis. No truque seguinte, Eric transforma uma carta vermelha em azul ao deixá-la cair à esquerda usando Black Art. Uma carta de baralho com verso azul está virada para baixo na mesa de veludo preto, com a face totalmente preta e camuflada à vista. No momento em que ele deixa cair a carta vermelha sobre ela e a pega, na verdade ele está segurando 2 cartas. Ao deslizar a carta sob a fita, ele deixa a carta de arte preta para trás. Ao empurrar para o lado azul, ele pega as 2 cartas juntas e faz uma troca Bertrand, roubando a carta de baixo com palma Tenkai e colocando-a sobre a de cima. Em seguida, ele troca por uma carta azul e descarta a vermelha do topo no savant. Ele faz isso simplesmente soltando a carta vermelha de cima, enquanto a inclina em sua direção e joga a carta azul para frente. Você vai notar que, ao inclinar a carta, ele revela acidentalmente a face preta da carta de costas azuis, confirmando nossa explicação. Agora vem o truque mais impressionante, a lenta mudança de cor sob a fita. Para realizar a impossível mudança de cor sob a fita, Eric Shen utilizou uma carta de baralho especialmente projetada com 4 componentes para criar esse gimmick. O primeiro é a carta base, que é uma única carta de baralho que não possui o desenho dos anjos no verso, como você normalmente encontraria em um baralho Bicycle. Em vez disso, ela tem uma metade colorida de azul sólido e a outra metade de vermelho sólido. O segundo componente é uma carta de baralho azul, que não está presa com nenhum adesivo e pode se mover livremente para frente e para trás, de modo que pode cobrir completamente uma dessas cores quando posicionada de um lado da carta. Vamos supor que ela foi colocada acima da seção vermelha. Assim, toda a carta pareceria uma carta sólida com verso azul, mas à medida que essa peça desliza em direção à metade azul, ela começa a revelar a cor vermelha por baixo. Para prender essa peça solta da carta de baralho, recorta-se todo o verso de uma segunda carta, deixando só a moldura branca. Isso é fixado com adesivo bem em cima da carta base, garantindo assim que o movimento dessa peça azul fique preso no lugar. Mas e quanto ao design do verso? O design do verso é, na verdade, um pedaço transparente de plástico que tem todo o verso da Bicycle impresso em tinta branca exatamente no tamanho de uma carta de baralho padrão, e é colado por cima. Assim, essa peça azul não pode escapar nem cair pelo topo e está presa entre as 3 camadas. Como essa peça azul está presa, como o Eric a manipula por dentro, é aí que entram os ímãs. A peça azul tem um ímã de neodímio extremamente fino implantado nela. Esses ímãs de neodímio são muito finos e frequentemente usados por mágicos para truques de cartas finos. O segundo ímã foi colocado sob o veludo preto da mesa. Assim, ao empurrar a carta para a direita, a peça azul é atraída e fica parada em relação à mesa. Enquanto isso, o movimento da carta continua, levando a peça azul em direção à metade sólida azul, e assim que ele levanta a fita, a ilusão é perfeitamente realizada. Esse truque usa um verso vermelho em vez de uma carta de rosto embaixo. Tudo o que ele faz com esse truque é virar a carta com a mão esquerda para dar a ilusão de que ela se transforma em uma carta vermelha. Note que, ao alinhar as cartas de rosto e verso vermelho, ele pega a última carta vermelha da pilha. Isso acontece porque, embora essa carta vermelha tenha o verso vermelho, ela tem a face artística preta. Quando ele tenta colocá-la na mesa, ela simplesmente se camufla. Mesmo assim, ele não mantém esse truque lá. Em vez disso, ele descarta o truque no compartimento secreto, ao tocar a mesa com a mão enquanto a puxa. Em seguida, ele executa o Snap Deal, o Laser Deal, semelhante ao Snap Bottom Deal. As cartas são distribuídas, seguradas e depois descartadas no compartimento secreto ao final. Agora, para realizar o segundo truque mais impressionante do seu número, onde a carta desaparece fisicamente e deixa para trás apenas um pequeno pedaço que é então restaurado visualmente, ele mais uma vez utiliza a arte negra. É aqui que ele usa o ímã que mencionei antes, implantado dentro da fita. Observe o movimento da mão esquerda dele ao alcançar para levantar a fita.
Veja que ele desliza algo do canto superior direito da mesa até a fita e coloca com cuidado onde está o ímã. Este objeto é um retângulo de veludo preto maior que uma carta de baralho padrão. O retângulo preto ainda não estava preso, só posicionado perto da fita. Após colocar a carta, vê-se ele pegando a fita. Nesse momento, ele criou folga na fita, fazendo com que a fita se prendesse imediatamente à peça e cobrisse a carta de baralho azul. O objetivo de colocar a mão esquerda acima da fita era criar uma sombra e ajudar a esconder o movimento da peça retangular preta. Com o zoom da câmera, qualquer peça preta em movimento chamaria atenção, então ele usou a sombra da mão a seu favor. Esse cartão azul era outro truque. Veja quando ele tenta pegá-lo na mesa. A mesa fica preta, de repente, sugerindo arte preta sob o cartão. Isso acontece porque o cartão azul foi modificado de forma que uma parte dele estava coberta com arte preta. Essa parte foi então escondida com um pequeno pedaço de cartão azul e presa magneticamente para disfarçá-la. No close-up do cartão, a linha diagonal do pedaço pré-cortado é visível. Depois de exibir o pequeno pedaço, ele o colocou de volta no cartão base e o fez desaparecer, simplesmente inclinando a mão esquerda. Depois, ele empurrou o pedaço para perto dela e o deixou cair atrás da mesa, fingindo pegá-lo com a mão direita. Lembre-se que este cartão azul tinha uma face preta. No truque seguinte, ele transformou o cartão em uma moeda. Quando ele tirou uma moeda do bolso esquerdo e a mostrou, a mão direita estava atrás da mesa, pegando uma segunda moeda e colocando-a atrás do cartão azul de face preta. Depois, deixou o cartão azul virar para cima, fez desaparecer e descartou atrás da mesa ao mover a mão para a borda. Depois, ele pegou os cartões azuis restantes e uma pilha de moedas de trás da mesa em um porta-moedas. As moedas estavam na mão esquerda, cobertas pelos cartões azuis. Ele inclinou o pulso, deixou os cartões caírem e as moedas ficaram. Ele jogou as moedas na mesa, juntou todas e as colocou no centro da mesa por um motivo muito específico. Isso porque a mesa não é comum. É uma mesa eletromecânica projetada para trocar objetos, usando veludo preto para ocultar as bordas do slot retangular. Note que, ao pegar o cartão azul e colocá-lo à direita da mesa, ele cobre propositalmente o centro, permitindo a troca das moedas pelos cartões. Esses cartões, então, aparecem de repente no centro da mesa que ele espalha. Para trocar os cartões por moedas, ele novamente esconde o mecanismo. Agora, ele cobre os cartões com a mão esquerda, mas revela o mecanismo sem querer. Agora você vê os cartões descendo na mesa. Ao sentir as moedas, ele as joga para o outro lado, realizando uma troca limpa. Ao recolher as moedas e fingir guardá-las na caixa de madeira, ele descarta todas no savã e coloca apenas uma moeda real sobre uma falsa. Note que a caixa tem uma moldura de madeira solta entre as dobradiças. Essa peça se fixa à tampa ao abrir, mostrando que as moedas sumiram. Comparando a tampa antes e depois, vê-se que a casca da moeda falsa ficou presa ali. A ilusão de corpo dividido de Rob Lake. Agora, eu sei que você já me viu explicar muitas ilusões de corpo dividido no passado, mas essa definitivamente se destaca. É realmente impressionante. O mágico começa no centro do palco enquanto sua assistente aponta um laser para sua cintura, simulando cortá-lo ao meio. Depois disso, uma corrente desce do alto que ele segura com as duas mãos e, de repente, o tronco dele parece se separar das pernas. As pernas dele, então, andam livremente pelo palco. Depois, elas voltam à posição inicial e o corpo dele se reconecta no fim. Como Rob fez essa ilusão sem usar métodos tradicionais como esconder ou usar uma caixa? Aqui está o segredo. Alguns já viram a famosa ilusão de Kevin James, em que ele corta a assistente ao meio e o torso parece separado das pernas, à vista de todos. Agora, para essa ilusão, a assistente, na verdade, é uma amputada que não tem a parte inferior do corpo. Parecida com a ilusão de divisão corporal de Chris Angel, que usou amputados. Eu já falei sobre essa ilusão no meu canal também, mas no caso do Rob, ele não é amputado. Como conseguimos ver tudo ao redor dele? Quem assiste sempre pode lembrar da minha análise da ilusão de divisão corporal do Xavier Mortimer, em que seu torso parece separado e até é colocado no chão. Você pode supor que Rob também estava com os joelhos dobrados, como Xavier na ilusão. No caso do Xavier, ele está deitado no chão e usa a chapa de metal para manter os joelhos levantados.
Nunca vemos atrás dele, o que dificulta julgar a espessura do torso. Se observarmos o corpo do Robbie, fica claro que, ao dobrar as pernas, surgiria um grande volume em seu peito. Seria bem óbvio no momento em que ele se soltasse. Ainda assim, não vemos nenhum volume suspeito. Em segundo lugar, conseguimos ver claramente por baixo dele. Se você observar bem a posição dele, encolher os joelhos segurando as correntes com os dois braços ao mesmo tempo não é fácil. Isso geraria grande pressão em seu corpo, mas quase não o vemos se esforçar ao ser levantado. Estamos esquecendo algo, vamos afastar o zoom e focar nas pernas dele. Tem algo suspeito nelas. No começo a calça dele está assim, mas depois que o ângulo da câmera muda, de repente ela parece diferente. Isso indica um truque de câmera para reposicionar o corpo e criar a ilusão. O que vemos no início, com ele em pé, e depois, após a mudança de ângulo da câmera e sua divisão, são situações totalmente diferentes. Como essas pernas andam e pela espessura, ninguém pode estar escondido nelas, isso indica que ele usa pernas robóticas bípedes. Pernas robóticas bípedes são membros eletromecânicos que mantêm o equilíbrio e se movem de forma dinâmica sem cair. Mesmo sabendo disso, ainda não respondemos à pergunta principal. Onde estão as pernas reais do Robbie e como elas estão posicionadas? Para responder a isso, vamos voltar aos clássicos. Especificamente, a ilusão do desaparecimento do estômago da mulher, que foi revelada pelo mágico mascarado. O segredo, por trás dessa ilusão, depende do posicionamento da parte superior e inferior do corpo. A parte superior do corpo está deitada horizontalmente, com a parte de cima pendendo para cobrir a frente e a lateral. Enquanto isso, uma parede atrás completa o truque. Se Robbie também está deitado, por que não vemos suas pernas? Por que ainda parece diferente da ilusão da mulher? Porque ela está parada, enquanto na ilusão de Robbie ele se move para cima. Vamos olhar para o ambiente onde Robbie está se apresentando. Note que o fundo do palco está bem escuro, com luz só na frente. Além disso, note que ele está mais perto do fundo do palco que da frente. O corpo dele está na mesma posição da mulher na ilusão clássica, mas deitado em uma plataforma que se move verticalmente como uma empilhadeira. Agora, para esconder o restante do corpo dele, toda a seção das costas até a parede é coberta por um pano preto. Mas não é um pano preto comum, ele é pintado com Musso Black, a tinta mais preta do mundo. O uso da tinta ultranegra visa eliminar sombras, tornando impossível ver formas ou detalhes de longe. Basicamente, ela esconde os contornos do corpo dele enquanto ele está deitado de bruços. Para ver o quão bem essa tinta funciona, vamos pegar um exemplo do canal Action Labs. Ele pintou um cômodo com Musso Black e acendeu uma luz sobre si. Assim, nada ao redor era visível quando ele virou o rosto para longe da luz. Seus traços e roupas sumiram na escuridão. Só para esclarecer, a lâmpada usada não era fraca. Na verdade, era muito brilhante. Agora, olhando para a iluminação no teatro do Robbie, ela está direcionada apenas para a frente do corpo dele, e todo o teatro está muito escuro. Agora surge a grande questão. Embora esse arranjo funcione para a ilusão nas câmeras, usando cortes para omitir a preparação do corpo, como ele apresentaria isso ao vivo para uma plateia? Porque nós vemos reações da plateia em algumas dessas cenas. Bem, repare em algo importante. Nunca vemos Robbie Lake e a plateia juntos no mesmo quadro. Isso porque as cenas de reação foram tiradas de uma apresentação ao vivo diferente, mas vamos supor que ele tivesse que fazer esse truque ao vivo. Como ele faria isso? Ele teria que usar cortinas. O que quero dizer com isso? Veja esta apresentação no Penn e Teller's Full Ooze, onde um mágico está no palco com uma cortina abaixada. Após mostrar seu truque, ele vai atrás da cortina, se posiciona e só então a cortina é retirada. Robbie usaria método parecido para se preparar antes de executar o movimento em que seu corpo se divide. Se você está se perguntando qual ilusão o mágico fez, foi outra de divisão do corpo. Se quiser que eu explique esse truque, avise nos comentários. O incrível número de manipulação de areia de Young Min no America's Got Talent. Esse número de manipulação é meu favorito, pois Young não se limita aos tradicionais atos com cartas, velas e bolas. Aqui está o que ele fez em sua apresentação. Young começa o truque pegando um pouco de areia e instantaneamente a transforma em uma vara. Depois realiza uma sequência de desaparecimento e reaparecimento. Ele produz novamente a vara de areia, que se transforma visualmente em areia.
Em seguida, ele pega um pouco de areia do nada, cria um fluxo contínuo com o punho fechado e o divide em dois. Em seguida, ele produz perfeitamente um grande anel do nada e o transforma de volta em areia, pouco a pouco em câmera lenta, encerrando seu ato incrível. Então, como ele realizou esses truques incríveis? Aqui está o segredo. Sei que a maioria já percebeu o primeiro truque, quando ele tirou a vara escondida na manga esquerda e a puxou com cuidado. Em seguida, ele desaparece por um tempo e posiciona a vara na horizontal. Na verdade, podemos pegar ele mostrando rapidamente a posição dessa vara bem aqui. Do ponto de vista de Yang, ela é pressionada contra o peito dele com o dedo médio. Ele faz a vara movendo os dedos e empurrando-a para frente com o polegar por baixo. Depois disso, podemos ver nas imagens em câmera lenta que é fácil perceber a vara sendo escondida de volta no braço esquerdo dele antes que uma nuvem de areia seja lançada do seu pulso esquerdo. Notamos a abertura na manga esquerda dele por onde sai a nuvem de areia, mas como essa máquina de areia é projetada e instalada no manto. Vou abordar isso no final da explicação. Para o segundo truque, você pode vê-lo produzindo a vara novamente da manga esquerda. Mas repare, se comparar essa vara com as anteriores, verá que não são iguais. Na verdade, essa segunda não parece conter areia, ela parece conter glitter prateado. Note também a ponta preta da vara perto da mão esquerda dele. Ao desacelerar o vídeo, vê-se que ele gira a vara ao contrário com dois dedos, liberando glitter e areia e criando uma ilusão incrível. Para quem conhece mágica de palco, pode parecer que foi usada uma bengala desaparecedora, acessório oco que encolhe ao ser torcido. Porém, as imagens em câmera lenta da apresentação de Yang não lembram uma bengala desaparecedora. Isso porque é um acessório feito sob medida, criado especificamente para o truque dele. Esse acessório foi projetado de forma que a metade da frente seja de plástico transparente, permitindo que a mistura de areia e glitter fique visível, enquanto a metade de trás é de plástico preto que cobre as extremidades. Ao girar as extremidades em direções opostas, o acessório se desmonta em duas metades. A peça de plástico transparente cai, soltando todo o glitter e areia. Soltando a parte preta de trás, tudo sai de uma vez. Agora que você sabe como esse truque é construído, você pode realmente vê-lo sendo desmontado em câmera lenta. Primeiro, você vê rapidamente a peça de plástico transparente caindo, imediatamente seguida pela mistura de areia e glitter, e então a metade preta da parte de trás bem aqui. A peça preta não é visível porque tudo acontece em um só movimento, e a areia e o glitter a escondem. No entanto, como essa peça de plástico tem massa, você pode ver que ao bater no chão do palco a areia salta, expondo a haste preta perto do pé dele à vista de todos. No terceiro truque, ele pega um dedal escondido fora da capa. Apesar do corte da cena do roubo do dedal, a marca das mãos sujas no lado esquerdo mostrou onde ele colocou a mão antes do corte. Esse dedal está cheio com uma pequena quantidade de areia, que é liberada ao empurrá-lo levemente para frente. Você pode vê-lo fazendo exatamente isso com a mão esquerda. A pouca areia gerada distrai o público do que ele faz com a mão direita. Note como ele vira o corpo enquanto a mão direita pega um cilindro de areia com um pequeno furo embaixo. Neste close, você pode ver rapidamente o cilindro preto, mas um simples cilindro cheio de areia não explica como ele conseguiu interromper o fluxo de areia ao meio de forma tão perfeita, fazendo parecer puro imagens geradas por computador. Para entender isso, assista à segunda apresentação dele no America's Got Talent, onde ele repete esse truque. Note que, por causa da iluminação errada, vemos rapidamente como esse cilindro com areia é projetado. Ao dar zoom, você percebe que, ao levantar o cilindro do chão do palco, surge atrás da areia uma ponta preta parecida com colher, conectada a um fio fino. Ao inclinar a mão para trás, a pá preta avança e interrompe o fluxo de areia, parecendo cortá-lo ao meio. Veja como o truque é de perto. O cilindro tem um fio conectado a ele com uma pequena colher preta em uma das pontas, feita para se camuflar com a roupa preta dele. A areia que flui da mão esquerda dele é simplesmente ele enchendo o punho esquerdo com areia e depois soltando-a, sincronizando perfeitamente com o truque do fio. O truque final dessa apresentação pode parecer óbvio à primeira vista, que ele simplesmente tirou o anel de dentro da capa, mas fica muito confuso quando percebemos que o anel que ele mostrou inicialmente era apenas metade de um anel. E então, quando o braço esquerdo dele se levanta, a outra metade do anel aparece do nada.
Então, o que está acontecendo aqui? Dê uma olhada mais de perto no anel completo. Note que a metade esquerda do anel é um pouco maior que a direita. A metade esquerda se esconde dentro da direita, como mostra a animação. No início, ao tirar do manto, ele escondia só metade do anel. Assim que ele revelou completamente essa metade, ele posicionou os dedos da mão esquerda logo acima do anel, diretamente sobre o segundo anel encaixado, e começou a puxá-lo para fora. Isso criou a ilusão de que o anel completo aparecia. Entender como o truque é feito explica como ele fez o anel sumir no final. Você pode ver claramente a metade direita do anel sendo cuidadosamente empurrada para dentro da metade esquerda. Depois disso todo, o truque é colocado em um grande bolso dentro da capa dele. E o dispositivo de produção de areia como funciona? O principal componente é um pequeno, porém potente soprador de ar preso às costas e escondido sob a roupa. Acoplado a esse soprador está um reservatório de areia, uma bolsa flexível cheia de areia fina e seca. A bolsa fica posicionada para que a gravidade faça a areia entrar no fluxo de ar ao ser ativada. Um tubo fino e flexível sai do mecanismo, passa pela manga e chega a um bico próximo ao pulso esquerdo dele. Agora, para ativar o soprador, ele usa um pequeno interruptor colocado perto do pé, já que as mãos dele estão ocupadas com os truques. O truque de teletransporte de cartas de David Blaine no Jimmy Fallon. Já abordei a primeira parte da apresentação do David no Jimmy Fallon no vídeo anterior. Agora vamos recapitular rapidamente o segundo truque de cartas dele. David Blaine distribuiu cartas viradas para cima e pediu aos voluntários que contassem 10 cartas. Para verificar, um dos voluntários contou novamente uma por uma. Em seguida, ele pediu para Jimmy dizer "pare", enquanto ele passava as cartas parando no 3 de ouros. Blaine destacou que só o número importava e disse que teletransportaria 3 cartas do seu baralho para o monte do voluntário, que ficou no peito dele o tempo todo. Depois de embaralhar o baralho 3 vezes, o voluntário sentiu algo mudar. Quando eles contaram novamente, agora tinham 13 cartas. As cartas foram reunidas novamente e mantidas contra o peito. David Blaine se voltou ao segundo voluntário e pediu que pensasse em um número até 10. Ele disse 3. Blaine pediu a outro voluntário para pensar em um número até 5. Eles escolheram 4. Ele disse que agora moveria 7 cartas e lançou o baralho ao monte, fazendo o voluntário sentir que ficou mais grosso. Ao contar de novo, havia 20 cartas no monte. Como Blaine teleportou as cartas para suas mãos 2 vezes? O segredo por trás desse truque, pode-se supor, era um baralho especial em que as cartas estavam em pares e coladas com adesivo. Aqui não é o caso. É só uma técnica inteligente e um jogo de palavras para criar ilusão de aleatoriedade. No começo, ele conta 10 cartas na mesa de propósito, viradas para cima. Essas cartas viradas para cima receberão mais 3 cartas embaixo. Note o que David Blaine diz agora. Não ligamos para o número ou naipe, apenas para o papel em si. Carta. Embora possa parecer um comentário inocente, onde ele afirma que o que importa é o material em si, ou seja, as cartas, e não os valores, ou naipes. Na verdade, ele conta 3 cartas do topo do baralho e pega um break com o mindinho, fingindo pegar as 10 cartas da mesa. Ele secretamente carrega as 3 cartas extras embaixo do monte antes de colocar o baralho de volta na mesa. David poderia simplesmente ter pegado todas as 10 cartas com a mão direita, mas a técnica inteligente de deslizar as cartas da mesa tornou necessário envolver a mão esquerda. Com 10 cartas viradas para cima e 3 escondidas viradas para baixo, a técnica de contagem oculta as extras enquanto ele passa pelas 10 e para nas viradas para baixo. Com as 3 cartas extras no peito do voluntário, sabemos que David deve forçar o número 3 para Jimmy Fallon. Ele inicialmente mostra para Jimmy que todas as cartas são diferentes e as espalha. A maioria dos meus espectadores já conhece técnicas básicas de forçamento de cartas, como o Dribble Force, em que o mágico mantém uma separação e solta as cartas abaixo dela quando o voluntário para, forçando a escolha. Mas isso contradiz o que David Blaine faz. A contradição ocorre porque Davi segura o baralho pelos cantos diagonais, sem separação aparente. Isso acontece porque ele realmente usa o conceito do Dribble Force, mas com uma técnica um pouco diferente. Nesse caso, ele usou uma carta curta. A carta curta era o 3 de ouros, levemente aparada no comprimento ou largura conforme o uso. Nesse caso, ela foi aparada na largura, assim. Assim, ao passar as cartas, a carta curta
serve de barreira quase invisível de qualquer ângulo. Então, agora que sabemos como ele realizou o primeiro truque, e quanto ao segundo truque, ele não usa o método complicado de contagem com um monte na mão do voluntário. Podemos ver claramente que o voluntário colocou e pegou as cartas na mesa. O que está acontecendo aqui? Vamos voltar ao momento em que ele mostra ao voluntário como contar as cartas na mesa. Perceba que o próprio David está contando as cartas e ele conta um total de 7 cartas durante essa demonstração. Ele faz isso para pegar uma brecha com o dedo mínimo bem embaixo delas, assim. Em seguida, ele palma o pacote de 7 cartas com a mão direita e nesse close é possível ver as cartas palmeadas. Enquanto todos contam o pacote de 13 cartas, Davi espera o momento perfeito, quando chegam ao 10. Quando a 10ª carta é colocada, ele bate o pacote de 7 cartas sobre a pilha, visível para todos. Após o voluntário recolher as cartas, tudo está pronto. Agora Davi deve forçar o número 7 ao voluntário. Aqui entra o jogo de palavras, pois só 7 cartas foram adicionadas. O único número que ele podia forçar era o 7. Sendo sincero, é combinar várias saídas e forçar com escolha inteligente de palavras. Ouça a primeira frase dele. Pode dizer um número até 10? As palavras dele ao segundo voluntário parecem inocentes, mas são uma sugestão psicológica para induzir a escolher um número maior. Uma pesquisa com mais de estudantes, com base em um estudo de dados do Reddit sobre a escolha de números aleatórios, descobriu que, quando pedidas para escolher um número entre 1 e o número mais escolhido foi seguido por no caso de David Blaine, ele sabia que 7 e 3 eram os números mais escolhidos. Para garantir que 7 fosse escolhido em vez de dizer escolha um número entre 1 e 10, o que oferece uma faixa ampla, ele reformulou sutilmente como até 10, incentivando os participantes a escolherem um número mais alto. Como o voluntário escolheu 3, uma escolha comum, não era o número que Davi queria. Por isso ele faz um jogo de adição com o terceiro voluntário e diz o seguinte: Você dizer um número até 5? Em vez de pedir para escolherem um número até 10, ele limita até 5, novamente incentivando um número mais alto. O terceiro voluntário então escolhe 4, levando o total para 7. Mas e se o terceiro voluntário tivesse escolhido qualquer outro número? David Blaine lida com isso de duas formas. Se alguém escolher 3, ele pede para escolher outro número, pois 3 já foi ali escolhido. Se escolhessem 1, 2 ou 5, David mudaria tudo. Ele se viraria para Jimmy e diria: Ei, Jimmy, agora escolha um número até 10. Jimmy, obviamente, não pode escolher 3, então a escolha mais comum que sobra é 7. Davi perguntaria: prefere sua decisão ou a deles? Na maioria das vezes, o voluntário final prefere manter a própria decisão. Esse truque depende de jogos de palavras e escolhas comuns. Não há método direto, há apenas várias opções de saída. David Blaine, mágico experiente, sabe sair de situações difíceis. Aqui está mais uma prova para você. Todo mundo tem um número favorito até 10. Eles sempre são diferentes. Diga seu número favorito até 10. Diga um número até 10. Diga seu número favorito até 10. Diga seu número favorito até 10. Assista a esta apresentação onde ele quer forçar o número 7, já que o primeiro e o segundo voluntários não escolheram números pequenos que somassem 7. E foi o terceiro voluntário que finalmente escolheu o número 7. Veja como ele lidou com a situação para filtrar a escolha, mas... Não em mim. Ok, vamos dizer pare. Pare. Nele ou você? Nele. Mark. Sim, ele recorreu a uma força de tempo no final, o que foi bem óbvio. Já expliquei como Davi lidou ao tentar forçar psicologicamente a 7ª carta na explicação do número do Mark Colby no Fédération Internationale de Société Magique disponível no meu canal. Como o voluntário não seguiu o plano, David logo adotou o plano reserva. O número do cubo mágico de Eric no Asia's Got Talent começa com ele despejando chocolate em uma tigela de vidro. Depois ele enche a mão esquerda até que um cubo mágico cai dela. Ele pede a um espectador que embaralhe o cubo mágico e o cubra com a mão. Depois, ele faz uma concha com a mão, pega chocolate e, ao jogar na mesa, surge um grande cubo. Ele resolve o cubo sacudindo e, em seguida, pede ao espectador para levantar a mão, mostrando que o cubo que segurava também está resolvido magicamente. Depois, ele cobre o cubo mágico resolvido com a mão direita e foca no cubo grande na esquerda. De repente, o cubo mágico em miniatura se transforma completamente em chocolate.
Depois ele pega o cubo grande, bate forte na mesa e no impacto ele também vira chocolate. A explicação desse truque é simples, porém engenhosa. A produção do cubo exigiu um carregamento rápido na mão direita, feito quando ele foi atrás da mesa pegar a garrafa. A garrafa que ele segurava ajudou a esconder o cubo palmeado atrás dela, na mesma mão, enquanto ele despejava o chocolate. Ele mostrou rapidamente exatamente esse cubo palmeado aqui, quando tirou a garrafa. Ele ajusta o aperto para evitar que o cubo escorregue, pega alguns chocolates na tigela e transfere discretamente o cubo da mão direita para a esquerda. Ele continua a mostrá-lo rapidamente antes de finalmente produzi-lo. Para o próximo truque, ao colocar a mão sobre o cubo embaralhado e transferi-lo para o apresentador voluntário, ele executa um movimento muito inteligente. Para entender totalmente, precisamos analisar melhor a mesa. Observe que, próximo ao canto superior direito da mesa, há um grande recorte quadrado, junto com um recorte quadrado relativamente menor perto do centro, bem aqui. Isso que você vê aqui não é aleatório. Esta não é uma mesa comum, mas sim uma mesa especialmente projetada, com um truque que permite trocar objetos de forma imperceptível. Nesta demonstração, vemos como o mecanismo funciona. Após pegar o mini cubo, você vê que ele o coloca no quadrado próximo ao centro da mesa. Ao cobrir, ativa o mecanismo que troca o cubo embaralhado por um mini resolvido antes de passar para a mão do apresentador. Em seguida, ele pega alguns chocolates e os deixa cair no canto superior direito da mesa, exatamente onde está o recorte que vimos antes. Neste momento, você provavelmente já percebeu o que vai acontecer. Esse grande cubo mágico saiu da base da mesa usando o mesmo mecanismo de troca. Por isso, quando o cubo surgiu, o chocolate voou para cima e se afastou do local. Esse cubo mágico parece comum, mas ele foi adaptado especialmente para ser resolvido instantaneamente ao balançá-lo. Aqui, ele não precisa de grande destreza para resolver com uma mão. Isso porque ele foi projetado de uma forma que permite que ele seja resolvido instantaneamente ao balançá-lo. Ao contrário do que parece, não é necessária nenhuma destreza extrema. Ao observar de perto enquanto ele balança o cubo, é possível notar uma aba se movendo discretamente para cima em um dos quadros. O mecanismo funciona ao girar dois segmentos do cubo, sendo esse o único movimento manual necessário. Cada aba exibe um padrão misturado de um lado e um padrão de cor definido do outro. Além disso, o cubo se resolve sozinho quando as abas caem no lugar. Com o público focado no cubo resolvido, sua mão esquerda vai para trás da mesa. É exatamente aqui que ele troca o cubo com abas pelo outro cubo especialmente preparado, que servirá como truque final de sua apresentação. Antes do truque final, ele cobre o cubo miniatura com a mão direita e o troca secretamente por um cubo de chocolate antes de revelar a transformação. Agora, para o grande final, o cubo de chocolate que ele havia trocado anteriormente atrás da mesa é esmagado sobre a mesa. No impacto, ele se abre de tal forma que as faces internas do cubo oco, que são totalmente pretas, se misturam perfeitamente com a superfície preta da mesa, como você pode ver nesta ilustração. O efeito de camuflagem faz o grande cubo parecer ter virado chocolates, finalizando a incrível apresentação. O melhor truque de cartas de DMC? Sem dúvida, este é um dos melhores truques de cartas de DMC que muitos já tentaram desvendar. Ele começa o truque dobrando uma carta de baralho em um sapo de origami e, enquanto faz isso, diz que o sapo simboliza a magia devido às suas transformações de vida, de ovo a girino e depois a sapo, ganhando reputação como mágico, leitor de mentes e artista de fuga. Em seguida, ele desdobra a carta, revelando que é o As de Copas. Ele a dobra novamente e entrega para a espectadora, pedindo que ela dê um nome ao sapo. Ela pega uma carta do baralho e segura o sapo perto do ouvido, fingindo ouvir qual carta é. Ela diz que é o valete de espadas, e acontece que ela está certa. Ele devolve a carta dela ao baralho, corta e começa a distribuir lentamente as cartas na mesa. Ele diz que ela pode pedir para parar quando quiser. Ela para na 10ª carta, e ele mostra uma carta acima e uma carta abaixo dela para provar que ela teve uma escolha realmente livre e poderia ter escolhido uma carta diferente se tivesse parado um pouco antes ou depois. Ao virar a carta escolhida, revela-se o valete de espadas. Depois ele vira o valete de espadas e, ao tocar a mão dela, o valete e o as de copas trocam de lugar. Por fim,
Para a última mágica do sapo, DMC pede que ela coloque o sapo na mão. Com um sopro, ele anima o sapo. Mas como fez o truque de cartas, veja o segredo. Esse truque exigiu preparação antes do show para ficar melhor na televisão. Agora, essa preparação antes do show serviu apenas para forçar que a carta escolhida por ela fosse o valete de espadas. Para quem não está familiarizado com preparação antes do show, isso não significa que o espectador seja um cúmplice de forma alguma. Na verdade, o objetivo disso é usar o conceito de dupla realidade no mentalismo, onde o voluntário, ao ser solicitado a pensar em algo, entende seu comando de uma forma, enquanto o restante de nós interpreta exatamente como foi dito. Neste caso, antes da câmera começar a gravar, DMC fez com que ela escolhesse uma carta do baralho, dando a impressão de que ela poderia escolher qualquer carta livremente, enquanto, na verdade, ele forçou a escolha dela e pediu para que ela mantivesse essa carta em mente como sendo a escolhida, de modo que, quando a câmera começasse a gravar, ninguém saberia qual era a carta dela, exceto ela mesma. Em outras palavras, o truque começou antes mesmo da câmera começar a gravar. Agora, na mente dela, ela sabe que a carta escolhida é o valete de espadas, enquanto a declaração que DMC faz diante das câmeras nos faz acreditar que ela teve a escolha livre de qualquer uma das 52 cartas do baralho, quando na verdade não foi assim. David Blaine usou o mesmo conceito de preparação em seu truque de cartas com Harrison Ford, onde pediu que ele pensasse em uma carta, que depois apareceu dentro de uma laranja. Na realidade, a laranja já havia sido preparada com a carta que seria forçada escondida dentro dela. Antes das câmeras gravarem, ele fez Ford escolher aquela carta. Sem todo o contexto, acreditamos que Harrison pôde escolher qualquer carta. Essa carta já tinha sido retirada do baralho antes das câmeras começarem a gravar, quando ele entregou para o Harrison examinar. Quando ele pediu para pegar uma fruta e especificou uma que pudéssemos abrir, Pega uma fruta pra mim, tipo uma que a gente possa abrir. você percebe que só uma laranja está separada de todas as outras. Saber que o pré-show força o valete de espadas não explica como ela selecionou exatamente essa carta na distribuição. Mas repare, ao passar pelas cartas viradas para cima, ele só mostra 6 no fundo e esconde o resto embaixo. Sim, as 46 cartas restantes do baralho são valetes de espadas. É por isso que, desde que ela pegasse perto do centro ou do topo do baralho, ela estava absolutamente tranquila. O gesto sutil de apontar para o centro e dizer "é só tirar uma carta" induz psicologicamente a pessoa a escolher uma carta próxima ao centro do baralho. No próximo truque, ela pode dizer pare enquanto ele distribui as cartas, e para na 10ª o valete de espadas, o que contradiz o primeiro método. Isso porque ele realmente mostrou uma carta abaixo e uma acima da carta escolhida livremente. Para entender o que acontece aqui, repare na espessura do baralho após alinhar as cartas no primeiro truque. O baralho ficou maior porque ele adicionou cerca de 15 cartas ao topo, ajudando no truque. Esse monte de cartas está arranjado de forma que cada carta alternada é um valete de espadas, com cartas aleatórias entre elas. Cada carta de número par é um valete de espadas. O termo números aqui se refere às posições das cartas a partir do topo do baralho. O ritmo em que DMC distribui as cartas está sob seu controle. Por exemplo, se o espectador pedir para parar em um número ímpar, ele colocaria essa carta na mesa e pegaria a próxima de número par, afirmando ser a escolha dela. Isso explica por que ele mostra uma carta abaixo e outra acima, mas não todas as restantes. Nenhuma carta foi mostrada aberta para comprovar que não havia outro valete de espadas no baralho. Se você observar, ao deslizar a carta para o baralho e cortá-lo várias vezes, ele a posicionou cerca de 15 a 20 cartas abaixo, não no centro. Alguns sugerem que, devido aos cortes, ela ficou em 10º lugar. Na verdade, foi um corte falso que deixou o baralho igual, pois o monte colocado em cima continuou no topo. Siga a ordem do baralho nos 3 cortes. O monte do topo, após o corte, vai para baixo. O segundo monte vem da parte inferior do baralho. O terceiro monte ficava acima do monte de baixo. Quando alinha o monte do meio, ele dá um break com o dedo mínimo, põe os 2 montes inferiores na mesa e o monte de cima volta ao topo. Portanto, a sequência do baralho nunca foi alterada.
No próximo truque, onde o valete de espadas troca de lugar com o as de copas, são necessárias duas trocas. A primeira troca é feita usando um duplo levantamento. O as de copas fica logo abaixo do valete de espadas e, ao virar as duas cartas, ele mantém o valete de espadas no topo do baralho. Mas a pergunta é, como ele trocou o sapo de origami? Alguns sugerem que a troca ocorreu no início da apresentação, quando ele dobrou e entregou o sapo para ela. Infelizmente, essa é a pior explicação. Vemos claramente em imagens sem cortes, desde o momento em que ele mostra o as de copas, dobra e entrega para ela, que não houve chance de troca. Em nenhum momento, após entregar o sapo, ele pediu que ela o segurasse na mão esquerda durante a apresentação. Isso significa que a troca aconteceu logo após o primeiro truque ter sido concluído. Existem várias maneiras de realizar a troca de uma carta dobrada. 2 exemplos mostram o uso do descarte, incluindo empalmar e descartar a carta dobrada no savant. Lembre-se de que DMC está realizando isso para a câmera e tem controle sobre a pós-produção. A troca foi retirada da filmagem para tornar o truque ainda mais impossível. Na ilusão final, onde o sapo de origami se transforma em um de verdade, você pode ver que as mãos dele estão inicialmente vazias. Após dobrar o valete de espadas, a câmera muda de ângulo e os punhos dele já estão fechados, embora pareça uma filmagem contínua. Ele levou a mão direita atrás da mesa, tirou um sapo do bolso secreto e o segurou. Após receber o sapo de origami na mão esquerda, ele o descartou atrás da mesa, inclinou a cabeça e mostrou o sapo verdadeiro na mão direita. A famosa ilusão do avião desaparecendo de David Copperfield. Copperfield inicia o truque mostrando um grande jato com luzes atrás, projetando sombra quando os painéis são erguidos. 50 voluntários cercam o jato. Vendados e de mãos dadas, assistimos Copperfield amarrar o jato com 2 correias nas extremidades opostas. Em seguida, os 2 painéis frontais são posicionados para esconder o jato enquanto Copperfield acende a luz atrás dele, projetando uma sombra e nos convencendo de sua presença na área fechada. Ele tranca os painéis e quando a luz apaga, o jato some. Agora sabemos que ele não fez o avião sumir de verdade. Afinal, isso é um truque e o avião simplesmente precisa estar posicionado em algum outro lugar onde não seja visível. Isso imediatamente chama atenção para o que está do lado de fora dos painéis, especificamente para o horário do dia em que o truque é realizado. Por que David Copperfield faz desaparecer grandes objetos como a Estátua da Liberdade à noite? E por que esse desaparecimento do jato também? Só conseguimos ver o jato graças a algumas fontes de luz estrategicamente posicionadas em lados opostos. Se o avião tivesse sido movido para áreas escuras, não o veríamos porque o jato estava desligado. Bem, é claro que eles não poderiam mantê-lo funcionando, já que há pessoas ao redor dele. Aqui a explicação desse truque fica muito óbvia. Eu sei que alguns de vocês estão se perguntando se o avião era real ou apenas um recorte de papelão falso. Desde o início da gravação, há uma tomada de perto ao redor dele, comprovando sua legitimidade. Que ele realmente existe ali, o que significa que precisamos saber exatamente como ele moveu o avião. Agora, ele não poderia ter ligado o avião por 2 motivos. As pessoas estavam perigosamente perto do motor a jato. E também saberíamos para onde ele ia como todos ao redor. Quem já viajou de avião pode ter notado tratores de aeroporto, veículos que movem aviões ao se prenderem a um dos pneus. Esses tratores claramente têm potencial para mover aviões da Boeing e Airbus. Dado o tamanho do jato, um trator de aeroporto padrão poderia movê-lo facilmente. O trator de avião ficou perto do painel traseiro no escuro. Mas para permitir que o avião escapasse, esses painéis precisavam ser movidos. Além disso, esse grupo de pessoas de mãos dadas atrás também precisava ser movido. Em outras palavras, eles faziam parte da ilusão como assistentes, mas agiam como voluntários, diferente dos outros que estavam encostados nas 3 faces. Os 3 grupos de voluntários estavam vendados apenas para o testemunho final do truque. E em segundo lugar, usar vendas também explica por que eles não saberiam quem realmente está envolvido no truque e como exatamente o avião é movido. Veja como a ilusão é feita. Os 2 painéis traseiros se abrem como portões, pois têm rodas na parte inferior. Os 2 painéis se abrem e permitem que o avião seja puxado pela roda dianteira, como mostra a animação. Mas ainda não terminamos. E a sombra do avião, como conseguimos vê-la? Segundos após as luzes apagarem, o avião some.
Puxar um jato tão grande com tanta velocidade não é fisicamente seguro e pode comprometer a ilusão em caso de erro, o que significa que a sombra não pode ser uma projeção em tempo real do avião. Então, o que você está vendo aqui é apenas uma sombra falsa do avião. Note que David Copperfield não acendeu as luzes antes dos painéis subirem. Ele só acendeu as luzes após os painéis bloquearem a visão do avião, mostrando que havia tecido opaco costurado em ambos, parecendo igual nas duas metades. Há um problema nessa explicação. David Copperfield disse que a fonte de luz projetando a sombra nos painéis estava atrás do avião e mostrou isso no início. Então, se esse for o caso, na verdade veríamos duas sombras. Uma do tecido opaco costurado dentro dos painéis e uma sombra verdadeira do avião, que seria relativamente maior por causa da fonte de luz estar muito próxima. Os assistentes perto da parede de trás tinham outra função. Primeiro, precisavam sair do caminho e reposicionar as luzes da traseira para a frente do avião, para que, ao acender a luz, David Copperfield projetasse apenas a sombra falsa nos painéis frontais. Manipulando a iluminação, distração, painéis com truques e um rebocador, ele fez o avião sumir magicamente, mas na verdade só o moveu para a escuridão. O mágico viajante do tempo no America's Got Talent. Jasper começa o truque pedindo para Hyde dizer pare, enquanto ele passa as cartas rapidamente para selecionar uma carta, que no caso dela foi o 5 de espadas. Ele pediu que ela colocasse a carta virada para cima na sequência, e todos deviam lembrar desse momento quando só a carta dela estava virada para cima. Depois, ele removeu a carta da sequência e embaralhou as cartas, deixando metade virada para cima e metade para baixo, misturando tudo. Hyde colocou sua carta escolhida virada para baixo na sequência. Jasper abriu as cartas em leque e tirou uma foto com o celular dela. Ele disse, vamos voltar 5 minutos no tempo. Ele mostrou o relógio do celular, contou 5 minutos para trás e pediu que todos conferissem seus celulares para confirmar o evento. Ele explicou que, 5 minutos no passado, o baralho ainda não tinha sido embaralhado. Em seguida, ele mostrou que todas as cartas estavam viradas para baixo, exceto a carta da Hyde. Ele pediu que ela olhasse a foto no celular, que também mostrava só a carta da Hyde no leque. A explicação para esse truque é bem simples e não exige muita habilidade com as mãos. O mais impressionante do truque foi ele manipular o horário no celular de todos. No primeiro truque, ele faz um Riffle Force, deixando os 5 de espadas no topo do baralho. O baralho é cortado, deixando os 5 de espadas logo abaixo do break do mindinho dele, mesmo ele dizendo para Hyde que ela pode parar onde quiser. Isso não faz muita diferença, porque dá para ver claramente que ele corta muito mais fundo no baralho do que onde a Hyde originalmente pediu para parar. O momento em que pedem para parar não faz diferença, pois você manipula o baralho e, além disso, ele possui cartas truqueadas. Isso ocorre porque, ao espalhar o baralho, a metade de cima tem cartas com verso duplo. Essas cartas de verso duplo servem para simular um embaralhamento desorganizado. Mas como? Quando ele mistura cartas viradas para cima e para baixo, a desordem só aparece ao espalhar o baralho de certo modo. Se o baralho for espalhado ao contrário, cartas viradas para cima parecerão viradas para baixo, mas as de verso duplo sempre ficarão para baixo. Por isso, Hyde é convidada a empurrar sua carta virada para baixo na bagunça, para que ela apareça virada para cima quando o baralho for espalhado do outro lado. Isso também explica porque, quando ele entregou o leque para Hyde segurar, o lado bagunçado do leque estava voltado para ela, enquanto o outro lado, mostrando apenas os 5 de espadas do ponto de vista do mágico, estava posicionado para a foto. Após receber as cartas da Hyde, ele vira o baralho, deixando todas viradas para baixo e prepara o truque de viagem no tempo. Mas como ele conseguiu mudar a hora no celular de todo mundo? Bem, ele não conseguiu. Ele simplesmente mudou a hora apenas no próprio celular. Ele utiliza um app de manipulação de tempo em seu celular. O aplicativo ajusta o relógio da tela de bloqueio, permitindo somar ou subtrair minutos do horário atual. 5 minutos foram adicionados ao horário e, após 3 segundos de atraso, o relógio contou 5 minutos regressivos. Só então todos conferiram os relógios de seus celulares. Um truque bem inteligente, mas dando o crédito devido, esse truque foi criado por Patrick Kuhn e se chama Timeline. Se você tiver interesse, pode comprar esse aplicativo para o seu celular.
Mark Spellman ganhou o botão dourado no America's Got Talent após realizar 4 truques com escolhas diferentes. David escolheu um giz de cera aleatório de uma caixa com várias opções. O segundo exigiu que Alicia escolhesse livremente qualquer carta de baralho com diferentes animais nela. Enquanto faziam escolhas, Amanda embaralhava um cubo mágico que foi retirado dela e colocado em uma caixa roxa. Por fim, Simon disse "pare" enquanto folheava um livro e depois marcou e circulou uma parte da página com o marcador apontado para cima. Em seguida, ele foi instruído a lembrar qual palavra ele havia circulado livremente. O número terminou com uma previsão no telão, mostrando sua filha já sabendo de tudo e dando dicas em vídeos aleatórios. Como a filha dele já sabia de tudo, veja o segredo. No primeiro truque, ele fez David escolher um giz de cera entre vários de cores diferentes mostrados antes. Após fechar e sacudir a caixa, ele pediu para escolher sem olhar. Observe atentamente esse momento. Ele mostra a caixa com giz de cera colorido, fecha e sacode para misturar a ordem. Isso foi só uma desculpa para virar a caixa, que tinha 2 seções. Uma com cores aleatórias e outra só com vermelhos. É por isso que ele fez Davi pegar o giz de cera vermelho da seção vermelha sem olhar. No próximo truque, ele mostrou que todas as cartas eram diferentes. Após virar as cartas, ele deixou que ela tocasse em qualquer uma, mas não permitiu que puxasse. Em vez disso, ele pegou a carta e a colocou na mão dela. Ele fez isso porque, apesar de parecer normal, o baralho é preparado para que cada carta seja um par. Se você pegasse uma dessas cartas do baralho, perceberia que o verso de cada carta está colado à carta do pinguim com um spray especial para cartas. O conceito de áspero e liso usado por Mark também é comum em baralhos invisíveis, onde cartas emparelhadas verso com verso só se separam ao afrouxar a pressão. Se Mark tivesse deixado Alicia tirar a carta do baralho sozinha, ela teria acabado puxando o par inteiro e encontraria 2 cartas na mão. Então ele precisou lidar cuidadosamente com a parte de entregar a carta para ela. O terceiro truque, envolvendo o cubo mágico, usa um cubo comum. Amanda criou um padrão aleatório no cubo mágico, mas ao colocá-lo na caixa roxa, uma capa dentro da caixa cobria o padrão original que ela fez. Ao pedirem para ela tirar a caixa roxa, o padrão original já não era visível. Se você pensar bem, por que colocar o cubo mágico dentro da caixa roxa em primeiro lugar, apenas para removê-lo alguns segundos depois? Aqui vemos outro movimento inteligente dos editores do programa. O lado do cubo que não mudou por causa da concha voltada para o palco não foi mostrado. Eles usaram uma visão de cima, como os jurados, para esconder possíveis lacunas entre o cubo embaralhado e a concha acima. Por fim, o quarto truque com a palavra escolhida do livro. Ao pedir que Alicia fechasse os olhos e dissesse "pare" quando quisesse, ele nunca lhe deu real escolha. Ele virou para a página que queria, conhecido como Timing Force, e depois virou o livro de cabeça para baixo. O mágico ajusta suas ações à resposta esperada para obter o resultado desejado com perfeição. O motivo pelo qual ele parou em uma página específica é que já havia uma palavra circulada naquela página. Você pode pensar, ao pedir para Simão circular uma palavra, não seriam 2 palavras circuladas? O truque é que Simão não circulou nada porque a caneta estava seca. Ele colocou o livro onde queria, acima da ponta, para parecer que Simão circulou aquela palavra naquele ponto da página. A famosa ilusão dos bilhetes de loteria em dinheiro de dínamo. Dinamo pega bilhetes de loteria comuns da prateleira, dobra-os ao meio e com um toque rápido, todos os bilhetes de loteria se transformam em notas. Depois ele mostra as notas ao público para provar que são reais. Mas como fez esse truque? Aqui está o segredo. Sei o que vocês estão pensando. Ele deve estar segurando as notas embaixo dos bilhetes de loteria e simplesmente as vira com um truque de mão. Mas se você prestar atenção ao momento, a mudança acontece em câmera lenta. Há mais nessa ilusão do que só esconder notas dobradas embaixo. O momento da mudança acontece rápido demais, mesmo nas imagens em câmera lenta. Nesse ponto, muitos vão concluir que ele está usando truques de câmera de novo. Mas não é o caso. Ele está usando um truque bem elaborado, veja como funciona. Esse truque não só precisa esconder as notas dobradas dentro dos bilhetes de loteria,
mas também tem a capacidade de ser mostrado dos dois lados antes e depois da mudança. Mas onde está o truque e como usá-lo? Veja que as mãos dele estão vazias ao entregar os bilhetes ao voluntário. Quando a câmera muda, a mão direita dele pega um terceiro bilhete e, de repente, a esquerda segura um quarto bilhete que não apareceu antes. Isso ocorre porque esse é o truque com as notas de dólar que ele tirou do bolso do paletó. Se usássemos o truque da mão esquerda de Dínamo agora, ele pareceria assim ao ser aberto. Veja que ele tem 4 abas. 2 exibem bilhetes de loteria e as outras 2 mostram as notas que ficam dobradas e guardadas aqui. A segunda aba de baixo também é dobrada para que as 3 abas e as notas fiquem na mão dele assim. Isso permite que ele vire o truque e mostre livremente frente e verso sem revelar nada. Em seguida, Dínamo alinha os 4 bilhetes de loteria sobre o truque e os dobra ao meio. Isso garante que, quando a mudança acontecer, os bilhetes de loteria fiquem perfeitamente escondidos dentro do truque. Depois, você pode ver Dínamo cuidadosamente inserindo o dedo entre as notas e se posicionando para a transformação. Após inserir o dedo entre as notas dobradas, ele usa a mão esquerda para segurar as abas, mantendo as notas normais escondidas. Para trocar, ele precisa da ajuda de ímãs. Dentro dessas 2 abas há 2 ímãs de neodímio finos. Com um movimento rápido, a aba sobe sobre a oposta, revelando imediatamente o lado com a nota do truque por cima. Isso explica por que, após o toque, o polegar direito dele fica sob a nota de cima por instantes após a transformação. Ele rapidamente vira o truque para as notas reais ficarem por cima, dificultando que o espectador perceba a aba, pois agora está sob todas as notas reais. Após a transformação estar completa, esta é a posição dos bilhetes de loteria dobrados no truque com aba. O truque do marcador desaparecendo de forma impossível de Shen Lin. Enquanto realizava um truque de cartas, o mágico pediu para que um membro da plateia escolhido aleatoriamente subisse ao palco com ele. Ela escreveu na carta com o marcador antes de devolvê-la. Então, num piscar de olhos, a caneta desapareceu completamente no ar. Então, como ele fez esse truque? Aqui está a explicação. O truque foi tão bem feito que até enganou Penn Teller. Penn admitiu. Nós nem sequer sabíamos como você fez o marcador desaparecer. O primeiro passo do truque é sutil e crucial. Shin segura o marcador com os dedos e cobre a mão direita com a esquerda. Para esconder a caneta do público, ele usa a técnica de ilusionismo Retention Vanish, virando o marcador para si enquanto o segura com o polegar e o dedo médio. Depois observe o olhar dele. Shin olha para baixo, para o lado interno direito do colete. Momento crucial. Ele está se preparando para lançar o marcador no bolso do paletó. Ele usa o dedo indicador, próximo à ponta do marcador, para empurrá-lo rapidamente e com firmeza. O impulso faz com que a caneta vá direto para o bolso oculto do colete dele. Ao abrir as mãos de forma dramática para mostrar que a caneta sumiu, ela já está segura no paletó dele. E isso é tudo por hoje. Até lá, confira meus outros vídeos no canal